Oi, boa noite. Boa noite. Boa, Tudo bom, Tati? tudo. Deixa eu ver se entra mais um pouquinho. Boa noite, Jace. Tudo bom? Deixa eu ver se entra mais um pouquinho de gente. Por enquanto, Joia. tem duas pessoas. Vamos esperar só mais um minutinho e Certo. começa na Vera. O áudio tá bom, Lu? Tá sim. Você tá me Joia. escutando bem aí? Tô ouvindo bem. Pronto. Então, vamos começar, né? Nossa telespectadora, por enquanto, é Jace, mas daqui a pouco as pessoas vão entrando. Joia. Se você puder compartilhar aí com quem você conhece também, te agradeço. Então, hoje eu estou aqui com Tati. Eu trabalho com Tati em uma clínica aqui de Salvador, uma clínica que já tem muito tempo de mercado aqui em Salvador, que é bem reconhecida. Então, eu tenho orgulho de trabalhar com Tati, eu aprendo todos os dias. Então, Também aprendo com você. A troca é boa. a troca é boa. Então, essa live aqui de hoje vai falar da história de Tati, que quando eu escutei a primeira vez eu achei uma história muito bonita, né? E assim, é a história de uma pessoa que saiu dos plantões, mas não porque não gostava, né? Porque ela percebeu que ela poderia conquistar um outro espaço, que era o da neuropediatria. Então, ela saiu dos plantões para ser essa autoridade na neuropediatria, né? Então, ela vai contar para a gente hoje como foi que tudo isso aconteceu. Então, antes disso, eu vou ler aqui para vocês o currículo de Tati, tá bom? Vou pedir licença, meu computador está aqui. Aí eu vou ler aqui o currículo de Tati para não esquecer de nada. Tati é fisioterapeuta Tatiana Brito. Eu chamo de Tati, mas é Tatiana Brito. É fisioterapeuta graduada pela Uniaine desde 2003. Especialista em pediatria pela Escola Baiana em 2005. Formada pelo método RTA, né, que é a abordagem funcional de reequilíbrio tóraco-abdominal desde 2013. Especialista em fisioterapia e terapia intensiva neonatal e pediatria pela Sobrafir Cofito desde 2016. Em 2017, Tati fez a formação no conceito neuroevolutivo Bobat. Tem certificação internacional do TeraSuite, do básico ao avançado, que foi realizada entre 2019 e 2022. Tem a formação em gesso seriado com a Billy, só não sei o ano que essa formação aconteceu. Foi em Em 2022. 2022. E curso de ortopedia do desenvolvimento do tronco e extremidades inferiores de Bedley. É a mesma Billy, que é o apelido que a gente chama de Ah, Billy. É, então foi em 2024. E isso. é membro do grupo Neuroped Clube de Carol Costa. Quem não segue Carol pode começar a seguir, viu? Porque ela é maravilhosa. Então, Tati, vamos lá. Vamos contar. Vamos sim. Primeiro, eu gostaria de saber o que te fez escolher a fisioterapia lá atrás. Eu sempre desejei uma profissão que me proporcionasse a oportunidade de ajudar as pessoas, né? E aí, diante de todas as opções que na época eu pesquisei, a fisioterapia foi a que me encantou. Então, saber que através das mãos a gente pode auxiliar, né, uma pessoa que esteja, né, necessitando uma qualidade de vida, né? Melhorar a sua funcionalidade, né? E com isso a sua participação, né? É muito bom. Então, assim,
quando eu comecei a trabalhar com crianças, com RN, com crianças, isso se tornou muito mais, fez muito mais sentido para mim. E aí eu vi que realmente eu estava no caminho, era esse o meu propósito mesmo. Ah, que bom, que bom. É bom quando a fisioterapia a gente se identifica com a profissão, né? A gente faz com amor mesmo. Sim. Mas mesmo assim, você chegou a ter algum momento em que você se sentiu confusa na fisioterapia e que você titubeou assim em algum momento? Isso aconteceu logo no começo, né, da profissão, porque a gente se forma, né, é muito verde, né, a gente não, pelo menos no meu caso, foram os estágios do período da graduação, eu tive alguns estágios extracurriculares, mas não especificamente na pediatria, né, na neonatologia, que, né, a gente sabe que é uma área que você precisa de conhecimento, né? Para poder conseguir entrar, a não ser que você, né, faça um concurso e já entre já por essa via. Mas para poder conseguir estágio, né, gente, principalmente naquela época, em 2003, 2004, né, que era muito mais, o número muito menor, né, de clínicas e tal. E aí, quando eu comecei, eu me sentia muito insegura, né? Porque é, eu ficava sempre com receio de não estar conseguindo fazer o diagnóstico funcional, né, adequado, se eu ia ajudar essa criança como ela, né, deveria, né, como eu poderia. E aí, isso trazia uma insegurança. Mas aí eu comecei a buscar, né? A fazer cursos, a conhecer outras pessoas, e aí essas trocas, né? Essa experiência, quando a gente começa a adquirir mais conhecimento, né? E com a própria prática, né? Do dia a dia, atendendo as crianças, né? A gente vendo o resultado, vendo que a família está satisfeita, a gente vendo que a criança está evoluindo bem. Aí, aí eu comecei a relaxar, né? Falei assim, não, eu acho que eu estou no caminho certo, né? E foi nesse momento, assim, que, né, que me interrogou, né? Será que é isso mesmo? Né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou ter competência suficiente para conseguir conduzir casos, né, tão complexos, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Você cuidar de qualquer ser humano, né? É verdade. É assim, eu sei, nas nossas conversas lá na clínica, você me contou que você já foi morar fora do país, né? Então, como Sim. você decidiu ir para lá, assim, o que que te motivou? O que que você pensou, assim, no momento em que você decidiu ir para lá e deixar a fisioterapia aqui em stand-by? Isso. Naquele período eu estava muito cansada, né? Trabalhava muito e eu estava começando a desenvolver uma hipertensão e isso me estressou muito, né? E aí eu falei assim, eu preciso tomar uma atitude, né? E aí eu aproveitei que um hospital que eu estava trabalhando, né, ia haver mudanças grandes, né, que não estavam me agradando. E aí eu não aceitei as condições, né, que viriam. E aí eu aproveitei essa oportunidade para dar espaço, né? Porque, querendo ou não, eu ia deixar aqui a minha profissão, ia deixar minha família, meus pais, que eu tenho uma irmã que mora lá, que me deu o maior suporte. Foi bom também, porque eu tive, né, essa oportunidade de conviver com meu sobrinho lá e tal, mas o principal motivo foi porque eu estava realmente muito cansada, e aí eu aproveitei essa oportunidade para aprender uma nova língua, né? Conhecer pessoas de vários países, culturas diferentes, conheci lugares incríveis, né? Trabalhei em outras áreas, né?
E isso foi extremamente importante para mim, porque me deixou muito mais fortalecida como pessoa, né? Eu vi que eu era capaz, né, de recomeçar em um outro local, Sim, né, em outro país, com a língua que eu não dominava. E aí eu vi que eu consegui, né? Com toda a dificuldade, né? Mas foi possível, né? E isso eu retornei muito mais corajosa, vamos dizer assim, é, né? Com muito mais coragem, porque eu vi que é enfrentar, é. né? Vai com medo mesmo, E né? E aí as portas vão se abrindo, né? Quando você está com boa vontade, né? Quando você está com o coração aberto, né? Disposta a aprender, né? A enfrentar, né? As dificuldades, reconhecer aquelas dificuldades e tentar melhorar, isso lhe move, né? exatamente. E assim, essa coisa que a vida proporciona às vezes pra gente, né? Essa coisa de nos obrigar a nos reinventar, né? Isso faz com que a gente corra atrás de coisas que a gente nem imaginava que um dia a gente ia correr atrás, né? Sim, Morar fora do país, de aprender uma outra língua, e que com certeza lá na frente esse outro idioma te abre outras portas, né? sim. Agora, Tati, quando você estava lá em outro país, né? Porque às vezes é o sonho de muita gente, morar em outro país, atrás de qualidade de vida, de uma maior rentabilidade. Você pensou assim, ah, aqui tá bom, vou ficar aqui, não quero mais ser fisioterapeuta. Pensou em abandonar a fisioterapia? Nunca pensei em abandonar a fisioterapia, tanto que eu fui para lá disposta a trabalhar em outras áreas com o objetivo de descansar mesmo, né? E viver outras experiências. Mas quando surgiu assim assim, a vontade, né, de continuar lá, a primeira coisa que eu fiz foi ver quais eram os caminhos que eu precisava, né, passar para poder trabalhar lá como fisioterapia, como fisioterapeuta. E aí, né, eu vi, né, toda a parte burocrática, né, do país, as exigências todas. E aí, a validação de diploma, né, as etapas que eu precisava passar, né, tinha o tempo, né, que por conta da minha idade, que eu fui, na época eu fui com 37 anos e eles permitem entrar no país com visto de residente até 44, se eu não me engano. E aí eu não ia ter esse tempo. Mesmo se eu passasse em todas as etapas, né? Sem precisar repetir nada, se eles aceitando, dando visto assim no tempo hábil, eu não conseguiria fazer, né, a validação e entrar. E mesmo fazendo a nova formação, né, que financeiramente era inviável para mim. E aí, aí eu falei assim, não, a opção é ficar trabalhando com outra coisa. Quando eu pensei nisso, um vazio enorme dentro de mim, Oh, meu Deus. dentro de mim, nossa, me deu uma tristeza tão grande. Eu disse, não, eu não vou ser feliz morando num país de primeiro mundo, com todas as condições favoráveis para você ter segurança, né? Transporte público, tudo funcionando bem, tudo um país que funciona, né? Aí eu pensei, não, se eu não trabalhar com a físio, não vou ser feliz. E aí foi aí que eu decidi voltar, né? E continuar nesse caminho, porque eu vi que o meu propósito de vida não ia ser alcançado, né? E você já me respondeu. A outra pergunta que eu ia te fazer, te perguntar no que realmente fez você decidir, assim, identificar que você gostava mesmo da fisioterapia, né? Mas aí, quando você voltou, que você chegou aqui, você se sentiu diferente, com todo o gás, assim, o que que você Senti. pensou, né? Assim, Eu pô, senti, agora é a diferença. eu tava, né, morrendo de saudade, né,
de trabalhar, né, com a Fisio. E aí eu voltei, né, para a ANEL. E quando eu estava lá, quando eu decidi voltar, né, surgiu a oportunidade de trabalhar nessa clínica que nós estamos e que eu estou até hoje, com o TeraSuite, né? E aí mas quando né, retornei, eu já tinha em mente que eu iria ficar durante um período na NEL, né? Eu ia me restabelecer financeiramente, né? E ia fazer o processo, né? De, de ficar apenas na clínica, né? Não porque eu não gostava da NEL. Muito pelo contrário, eu amo o trabalho que nós realizamos lá. Ele é imprescindível, né, para a qualidade de vida dessas crianças, né? Então, o nosso trabalho na UTI Mel é fundamental, né, para o desenvolvimento, né, dessas crianças. Então, eu sinto falta ainda hoje, né, mas a pressão, né, de estar na unidade fechada, né, trabalhar 24, 36 horas, perder noite, né, feriado, né, final de ano, festas de família, isso tudo pesou muito, né? E aí, quando eu me senti estável, né? Entre aspas, que a gente, né, no serviço público ou privado, a gente não está seguro, né? Completamente como no serviço público, né? Que Concurso, né? De concurso, né? Quando você está. Mas quando eu me senti mais estável, quando eu vi que eu tinha um número considerável de pacientes que dava para me manter, e aí eu deixei a NEL, né? Eu acho que quando eu fechei esse ciclo, eu já estava com bem aceitando mesmo, né, essa saída. E aí foi super tranquilo para mim, né? Sinto falta das pessoas, do convívio, né, dos momentos do cafezinho, os momentos de discussão dos casos. você Isso tudo é muito prazeroso, né? A troca com outras áreas, com outros profissionais, isso é tudo muito bom. Mas a clínica também é muito boa, né? Eu sente amo. falta daquela espera, Tati. É... 20 de novembro, ainda não saiu a escala de Natal. Vai trabalhar Natal, quem vai trabalhar Réveillon? É, Eu- hoje não tem mais isso. Carnaval a Hoje gente nem se importa, porque como são 7 dias, uma hora ou outra você vai acabar brincando. é verdade. Natal, É Réveillon, verdade. né? Então, aí você dava 24, 36 horas, né? Porque trabalhava na clínica, ia para o hospital e depois ia para a clínica. E aí, como é que você se sentia assim, quando você estava lá na clínica ou no hospital e que você estava já com essa sobrecarga toda de plantão, de horas acordada? Você achava que estava produtivo, que estava bom? Como era isso? Era bastante estressante, porque eu estava cansada fisicamente, né, e mentalmente, e ainda conduzi uma sessão, né, algumas sessões, né, É, o dia inteiro. é. E isso me estressava, né? E tem A tolerância acaba baixando mais um pouquinho, né? Eu precisava respirar mais de 3, 4, 5 vezes fundo. é bem o corpo E ficado, né? o corpo fica cansado, precisava, né, descansar mais tempo depois. E aí eu acabava não tendo lazer, né? Porque o tempo que eu tinha de folga era para descansar. Para dormir. É. É, E aí não tinha tempo para a família, não tinha tempo para mim mesmo, né? e Pro, pro... você conseguia se atualizar assim nessa rotina de você conseguia fazer os cursos com essa rotina de plantão e de trabalhar em clínica e ter que descansar, porque assim a gente descansa porque trabalhou e vai É, porque tem que trabalhar, né? Então, assim, como é que você ajustou sim. seu tempo para poder fazer os cursos para você se atualizar?
Era muito difícil, assim, eu precisava fazer uma agenda, né, de estudo diário, né, ou semanal, e os cursos que eu queria fazer, né, eu me organizava até para ter tempo, né, Sim, precisava fazer as trocas, e né, no caso lá na clínica, antecipar atendimento, ou repor depois, ou passar por algum colega aquele atendimento específico, era um malabarismo, né? imagina. E aí eu fazia, né? Muito cansada, mas me esforçava, porque senão eu não conseguia me atualizar, né? É, exatamente, assim, e a gente tem que fazer isso por nós, né? Mesmo que, independente do lugar que a gente trabalhou, UTI ou clínica, a gente tem que se atualizar não só por nós, mas pelos nossos pacientes, né? Isso, com Uma vez certeza. eu estava fazendo Bobat, aí um amigo perguntou assim: sim, você está fazendo esse curso caro, e aí você vai ganhar mais na clínica? Eu fiz, não, quem vai ganhar mesmo são meus pacientes. É, Eu nem parei para fazer conta na ponta do lápis, quando que eu ia ter esse retorno financeiro, né? Mas só em ter o retorno dos pacientes já era para mim uma grande conquista, né? sim, com certeza. Agora, sim, você acha, Tati, que plantão dá estabilidade? Porque muita gente fala assim: ah, mas eu vou trabalhar na clínica e é pessoa jurídica e não vai me dar estabilidade. Então, deixa eu ficar aqui no hospital que eu sou CLT. Você acha que existe essa estabilidade, assim, do jeito que as pessoas pensam, que é algo que está muito mais seguro do que trabalhar na clínica? Ou, sinceramente, É, é, eu acho que não. Na verdade, segurança, só quem é concursado. isso. É o que eu acredito, né? Em qualquer lugar que você esteja, sempre tem, né, o risco, né? Você atendendo em domicílio com a clientela bacana, você só fazendo isso, ou trabalhando na clínica, ou tendo a sua própria clínica. Tudo isso é muito instável, né? Tudo pode mudar a qualquer momento. É saber lidar com isso, né? Se você tiver realmente disposta a deixar, né, o hospital, mas eu não acredito que dê essa estabilidade só porque tem a carteira assinada. A carteira assinada é legal porque você tem o 13º, né, você tem a segurança de no período que você está doente, né? Mas não é tão estável assim, né? E até assim, quando você adoece, porque PJ não significa que você não paga INSS. Você pode. Isso, exatamente. E você tem o benefício da mesma maneira, né? Isso, verdade. E aqui em Salvador, são poucos os hospitais que são carteira assinada. A grande maioria é PJ, como na clínica. Então, Tá a vendo? segurança é a mesma, É, né? é verdade. Não é verdade? Com certeza. Outra pergunta você mesmo já atuando na clínica, por que você achava que era difícil decidir entre o hospital e a clínica e deixar o hospital e ficar só na clínica? Qual foi a grande dificuldade que você encontrou? O que te segurava ainda no hospital? Porque eu gostava muito do trabalho, né, que eu realizava e porque sempre tinha uma insegurança, né? Quando a gente pensa assim, é melhor ter dois do que ter um, né? É, Quem eu tem um, é. E aí eu pensava assim. Só que aí eu desenvolvi, né, a hipertensão e isso me assustou. E aí eu dei um prazo, né? E aí pronto, aí quando, né, eu fiz essa transição, vi que estava, né, relativamente seguro diante do que a gente discutiu anteriormente, eu, eu optei por sair. Até porque você, a depender do tempo, né, que você ficou no hospital, você pode deixar o seu contato, né? Eu sempre recebo mensagens, né, de mães querendo fazer estimulação precoce ou atendimento respiratório,
porque o meu nomezinho ficou lá na lista de referência de atendimento, né, Ah, particular. E aí, isso também é uma fonte, né? Sempre aparece, sempre me ligam, ou até o boca a boca, né? Dos e outros. à medida que você vai construindo a sua carreira, né? Tem o boca a boca, tem as próprias mães que às vezes passam pelo seu atendimento, aí se afastam por algum motivo e depois retornam. Agora mesmo, né? Eu estou atendendo uma paciente que, junto com Tati, que eu estou auxiliando Tati, que é uma paciente de 15 anos, e assim, essa mãe, ela vai em busca no Brasil dos melhores profissionais. Então, para essa mãe, a referência de melhor profissional aqui em Salvador é Tati. Entendeu? Então, a mãe, ela veio aqui, voltou aqui para Salvador para ser atendida, para a filha dela ser atendida por Tati. Então, Tati, ela foi construindo degrau por degrau e criou essa autoridade dela, né? Esse nome dela na Neuroped. E que as pessoas vêm atrás do atendimento de Tati, né? Então, assim, é construindo mesmo Isso. degrau, né? Estudando, é, participando de comunidades em que você simplesmente discute pacientes. Então, é dessa forma em que você consegue construir a sua carreira, né? Sim. Outra pergunta. Existia o medo financeiro ou existia o medo de não dar certo? O medo era financeiro. O dar certo já estava dando, Sim. né? Mas era a insegurança financeira mesmo. A gente fica É, meio seguro, né? Porque assim, paciente tem alta, né? Paciente muda de cidade, paciente isso, adoece, né? Então a gente precisa estar preparado para isso, né? E ter uma reserva financeira, não exatamente. integral abaixo do que você ganha, né? Porque essas coisas podem acontecer, né? Isso. Assim, E sempre chega, o paciente sempre chega, isso né? é. Uns vão e outros. Outros vêm. Como uma estação de trem, vai um trem e volta outro, né? É. E o que você pensava, ou melhor, hoje, olhando para trás, o que era maior? O seu medo ou o cansaço? O medo de ficar só na clínica ou o cansaço de manter essa rotina mais puxada? Era o cansaço de manter a rotina puxada, porque eu não tinha vida. Eu não tinha vida, né? Não era fácil. E aí eu me perguntei, né? Assim, para que isso, né? Não é mais o momento de estar nessa busca, né, constante, né, por mais trabalho, né? E aí eu coloquei o pé no chão e vi que como está, né, Não podia não ficar. podia ficar. E aí tomei a decisão. E outra coisa, se não desse certo, eu tentaria voltar novamente, né? E, e, Nada é rígido, né? Nada é engessado. As é, coisas, né? A vida é um fluxo, né? é. Não deu certo aqui, Na volta fé. para lá. Exato. E aí, nada é assim, eu tomei essa decisão agora, não posso mais voltar. Não, você pode voltar sim, né? Você pode fazer diferente o tempo inteiro, né? O que você não pode fazer é deixar de tentar, né? Deixar de tentar ter uma qualidade de vida, de dormir todas as noites na sua casa, né? De Isso, ter encontros com a sua família no final de semana, passar noite de Natal, de Réveillon, São João, com a sua... isso, É isso que você não pode deixar de tentar. exatamente. E quando você decidiu, aí você saiu do hospital, ficou só na clínica, o que que mudou assim na sua vida, né? Em relação à parte, em relação à qualidade de vida, à parte social, aos estudos, o que que mudou para você? Mudou tudo, né? Eu tive mais tempo para me cuidar, né? Tempo com a família, né? Tempo para as festas né, da família, festas de fim de ano, festa mesmo que acontecia, né, que acontece na cidade, né? Sair com os amigos, fazer o meu forró que eu E gosto.
É, e, é, e é isso. O estudo, né? A dedicação, né? Para estar sempre se atualizando, né? Tudo está funcionando sem muito esforço, Isso, né? Sem muito sacrifício, né? A exato. vida está muito mais plena, né? Mais saudável, né? Mais Tá? saudável, exato. Tendo tempo para ir para minha academia, cuidando da minha saúde, do meu bem-estar, né? Exatamente. Você consegue estudar mais hoje? Como é a Sim, sua rotina assim, de estudos? Não só semanal, né? Mas assim, e durante o ano, como é a sua rotina assim, de estudo? Você consegue estudar mais? sim, consigo. Que bom. E como eu faço parte dessa comunidade, né? Lá tem sempre, no caso, a quem formou, né? Quem criou o grupo, ela é uma pesquisadora, então, né? Tá sempre dando artigos para gente, todos os artigos mais atuais, a Carol Costa, os artigos mais atuais, a gente está sempre discutindo algum tema, né? Os colegas sempre colocam algum caso clínico lá, a gente discute, a gente vê os casos clínicos de outras colegas, a gente pode mandar os nossos casos clínicos também para poder, né, ouvir a opinião, ver sugestões, né, ver se a gente está no caminho certo. Então, esse suporte foi assim fundamental também para a qualidade dos atendimentos, né? E para a minha segurança também, né? E, é, e aí tem sempre cursos também lá. Eu geralmente gosto de fazer um curso grande assim do ano, né? Um curso importante assim, né? Que relevante, vamos dizer assim. Eu tento pelo menos fazer uma vez no ano um curso desse porte, vamos dizer assim. E sempre tem, né? E Sempre tem algo a aprender, né? é. E aí é isso. Para quem não conhece, Carol Costa, ela tem uma comunidade chamada de Neuroped Clube, né? Isso. E você paga um valor para poder participar dessa comunidade. Não é isso, Tati? Isso, um valor anual, é. E aí você tem direito a esses artigos, né? Que ela sempre fornece a cada 15 dias, ela faz um compilado ela fala sobre um tema e aí ela vê todo o compilado que tem, né? Sobre aquele tema, dos últimos artigos, né? E faz essa news, como ela chama, né? Esse artigo. E deixa a fonte também, né? Que são esses artigos que ela utilizou. E aí a gente discute esse caso clínico, tem discussão de algum tema também. O tema da News, a gente, em um sábado no mês, a gente discute sobre. E tem sempre convidados falando sobre algum tema, né? Os próprios membros, né, que tem que trabalham com algo mais específico, pode também falar. Eu já falei, eu já dei uma aula lá também, falando sobre o TeraSuite. E aí ela dá oportunidade também para a gente fazer o network, né? O objetivo dela é fazer com que os fisioterapeutas atuem com mais segurança, né? E desenvolva, né? Ela estimula esse desenvolvimento de cada físico. Agora você paga um valor para estar lá, né? Agora, Isso, valor assim, tão acessível para quem às vezes não tem ainda um poder aquisitivo bom. isso. Para a pessoa que quer começar nesse mundo de neuropediatria, qual o caminho que você sugere? Fazer congressos, fazer esses cursos, né, que existem, que sempre aparecem, né, que estão sempre divulgando, com boas referências, né, obviamente. E aí, nesses lugares, você conhece outras pessoas, né? Você pode fazer a sua divulgação, né, nas redes sociais, que eu acho que é
o canal mais, vamos dizer assim, acessível, né? Tem o boca a boca, mas o boca a boca você primeiro precisa começar também, né? Isso, exatamente. No caso, se você já, né, é da pediatria, se trabalha no hospital, deixa seu nome lá como referência para poder as famílias irem lhe buscar para você fazer os atendimentos das crianças. E aí, com o tempo, você vai, né, aumentando, criando essa clientela. E, de repente, né, entrar também em uma clínica ou, né, nos atendimentos mesmo particulares, você pode chegar um momento que dê para você abrir um consultório e aí vai se desenvolvendo, né? Isso. Assim, logo que eu comecei, né, a entrar no mundo da neuropédia, quando eu saí da UTI NEL, eu entrei vez de vez na neuropédia e fui correndo atrás dos cursos, né? Sim, Então, assim, uma coisa que eu gostava muito de trabalhar com as crianças que eu atendia era utilizando a bola suíça. sim. Então, assim, eu acho que um bom caminho para você começar a atender as crianças as crianças com perfil neurológico é você usar a bola, porque você Sim. estimular a criança a um bom controle motor, a desenvolver esse aprendizado motor, é uma estabilidade controlada, você Sim. tem o aspecto lúdico, né? Porque aquela bola enorme, você consegue promover tudo isso. Então, assim, em breve eu vou estar lançando o meu curso também de Ai, joia. isso, que é uma abertura, né, para quem quer começar em Neuroped, começar a se desenvolver nessa área e aí conseguir ganhar melhor e entrar no Neuroped Clube de Carol, porque é maravilhoso. Com certeza. Então, você hoje sente que é mais valorizada financeiramente na clínica do que no hospital? Sim, É com bem, certeza. melhor valorizar, mais valorizada e é melhor remunerada. Isso, E exatamente. final de semana Isso, exatamente. e E dança. outra coisa é quando você, né, quando você tem informações, né, legais, assim, importantes, que fizeram a diferença, que fazem diferença no seu atendimento, você pode cobrar o seu preço. Isso, E assim, se a família não tiver disposta a pagar, não reduza. é, Se valorize, valorize. né? Porque a gente sabe qual é o valor de cada formação dessa, a gente sabe o valor, né, do nosso trabalho. Então, assim, não tem como você, né, se submeter, né, a valores muito baixos para poder atrair a clientela. Né? Isso. Dê o seu preço e, tipo assim, às vezes, quando fala assim, poxa, ela cobra esse valor, deve ser boa mesmo para estar cobrando esse valor. É, E aí a pessoa já vai, né? Uma vez mesmo, meu pai precisou fazer uma reabilitação e aí o físio cobrou muito baixo. Eu disse, eu não vou para esse físio, não. Tá cobrando muito baixo, não deve ser bom, não. Eu disse, meu Deus, meu pai, ele pode estar começando, calma, vamos ver, vamos conhecer. eu tô falando isso em um dos meus posts, né? Que assim, quando a gente é recém-formado, a gente tem essa crença de que É, cobrar mais barato. Mas assim, cadê todos os anos que você passou na faculdade? isso, De questão, né? Que assim, exatamente. o seu valor não está no seu tempo de experiência. O valor que você cobra está nas vidas que você transforma. Isso, No atendimento que você dá para aquela criança e que ela tem uma boa resposta, na família que você transformou, né, com o atendimento daquela criança. Então, assim, o seu valor não está no tempo que você se formou, não está na sua, tá no, no, no- não está nos anos de experiência, porque se fosse assim, quem tem 20, 15 anos de formado estava cobrando absurdamente bem e tinha uma cartela de clientes enorme, não é isso? isso, não é isso, é. Então, quem está recém-formado pode cobrar, sim, um valor justo pelo seu atendimento, não cobrar 30, R$ 40, Não, não, que é isso. Até porque desvaloriza toda a classe, né? toda a profissão. É.
Exatamente. Então, assim, logo Exatamente. que eu me formei, eu ouvi de um filho de uma paciente, era uma paciente, logo que eu me formei, não, minto, foi na pandemia. Aí ele falou assim pra mim, eu falei assim, ó, não dá pra eu ir por esse valor, porque tem custo de deslocamento, né? Não dá pra mim, tem combustível, não sei o quê. Aí ele me sugeriu, você faz assim, você deixa o carro numa estação de metrô, pega o metrô, pega o ônibus, que aí não vai ficar tão caro. Aí eu fiz assim, então, o senhor está sugerindo que eu atenda a sua mãe, uma idosa, após eu pegar um metrô, um ônibus, e atenda a sua mãe idosa. Em tempos de pandemia, aí ele não me respondeu mais nada. Aí eu peguei e disse, ó, infelizmente, nessas condições, eu não tenho como atender. Mas eu acredito que o senhor deve encontrar alguém nesse perfil, né? Porque Com assim, certeza. tem que colocar os nossos limites, a gente tem que dar o nosso valor, o valor da nossa profissão, né? Tudo começa por nós, Com né? certeza. E Com você sente certeza. que hoje você tem mais autonomia profissional, porque às vezes na UTI neonatal é um mundo assim tão restrito assim para nós fisioterapeutas, principalmente a parte da ventilação mecânica, né? Sim. Você sente hoje que trabalhando com neuropediatria, você tem uma autonomia maior para poder fazer suas intervenções? Sim, com certeza. O paciente chega, você faz, tem o fluxo, né, da clínica, né, mas você faz a sua entrevista, né, você avalia a criança, né, vê quais são os objetivos da família, se a criança tiver condição, né, de dizer o que é que ela quer melhorar, vamos dizer assim, o que ela gostaria de realizar na função, qual função ela quer melhorar. Você, né, reconhece, né, o que é que ela não tem para poder, porque descobrir qual é o motivo pelo qual ela não consegue, né, realizar aquela determinada função, né? Você faz o seu raciocínio clínico, né? Faz o seu plano terapêutico, aplica as suas escalas para poder ter, né, a prova a comprovação, né, de como ele estava e como ele vai ficar depois, mostrar esses resultados. Isso você faz, né, com os seus conhecimentos, sem interferência de nenhuma outra, vamos dizer assim, classe. A gente pode discutir com outros colegas, né, trocar, né, ideias com outros colegas, mas você não deixa de realizar o que você planejou, né, Isso. de plano, para alcançar aquele objetivo funcional que aquela família, né, deseja, né? Então, isso é extremamente gratificante também, porque é muito desconfortável, né, para a gente, né, saber que a gente tem condição, né, de tomar uma decisão clínica para poder realizar um plano e ser impedido por um outro profissional diferente da nossa classe, né? Então, na Neuroped isso não existe, né? Então, Então, você tem total autonomia para poder, né, decidir o que é que você acredita que aquele paciente precisa, né? afinal, a gente tem o nosso diagnóstico, que é o nosso diagnóstico, E isso funcional, exatamente. tem a nossa avaliação, a gente tem o nosso diagnóstico e a gente pode fazer o nosso tratamento, né? Com E certeza. eu quero ressaltar aqui que Tati tem um trabalho muito bonito também com as palmilhas, né? As Isso. filhas, né? Então, assim, eu vejo, e assim, como eu atendo 2 dias na semana do lado de Tati, eu pergunto, Tati, aí, o que que você tá achando dessa marcha, né? Tem uma paciente que eu atendo que Tati fez a palmilha dessa paciente e que a gente faz essa troca, né? A gente vai analisando e como é importante essa avaliação Avaliação, né? do pé, né? Você quer falar um pouco Isso. mais, Tati, desse seu trabalho? Isso, eu faço, porque na verdade no momento eu estou mergulhando nesse mundo da biomecânica, né? Desse desenvolvimento ortopédico. E então eu faço a avaliação, né? Vejo quais limitações a criança tem, né? Se tem algum encurtamento, né? Avalio se tem algum desalinhamento desse pé.
E aí avalio se ela precisa de qual órtese ela precisa, de uma palmilha, de uma SMO, de uma órtese rígida, articulada, com salto ou sem salto. Então, o objetivo dessa avaliação é esse aí, né? Ver como é que é, né, as posturas desse paciente, como é que ele se desloca, como é que é a marcha, se aquela base de suporte está interferindo, né, na qualidade dessa marcha, né? Se tiver algum desalinhamento, né, eu faço esse ajuste. Se for palmilha, eu confecciono a palmilha. Se for um SMO ou qualquer outro tipo de órtese, nós temos os ortesistas. Eu trabalho com dois ortesistas que os que fazem melhor, assim. Não, não é excelente, não é de excelente qualidade, mas é o que nós temos aqui e funciona, né? A órtese vai e volta, vai e volta, vai e volta, quantas vezes forem necessárias. Eles já sabem, assim, vixe, vai ter que voltar, eu assim, vai ter que voltar. Eu só entrego a órtese para a criança se tiver perfeita. Então, se vocês tiverem, né, pacientes, crianças que estejam precisando de uma avaliação, podem entrar em contato comigo. Aproveita e já segue Tati aí, viu? Agora, Tati, para a gente finalizar, né? Vamos imaginar que entre as pessoas que estão aqui nos assistindo, tem um fisioterapeuta que chegou do plantão na estante, de 36 horas, está cansado. Qual é o conselho que você dá para esse físio ou essa físio que está aí acordada de 36 horas? O que você diria para ela da sua história, né, que te levou mesmo a sair dos plantões para estar na Neuroped, se realmente valeu a pena? O que você diria para eles? Olha, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E assim, o meu processo foi o seguinte: eu identifiquei se que medo era esse que eu tinha, né? Se esse medo era real, né? E aí você identificando qual é o seu receio, tenta ver se existem alternativas para você, né? Buscar um plano B, né? Para você ter, né? Essa carta na manga. E aí você tenta fazer esse processo de forma gradual, não E, é? Faz os seus contatos, né? Faz os seus cursos, né? Entre em contato com outros colegas, né? Visita clínicas, né? Vê se tem oportunidade para você, né? Se você tiver interesse em entrar em clínica, né? E aí você, iniciando, né? Você vai fazendo sua clientela, e, né? E aí vai aumentando os seus turnos, e aí os pacientes vão chegando, aí chega um momento em que você vai estar super tranquilo, assim. Você vai ver que a sua renda vai estar ok, e aí pode ser que seja possível, né, você deixar, né, o plantão que lhe deixa tão, né, estressado. Se por acaso você trabalha em 2 ou 3 hospitais, né, faz esse processo e vai reduzindo o número, né? isso. E você vai. A gente falando assim acha que é fácil, né? Que acha que o processo não é fácil, Não não é é, fácil de não é- fato. Não é fácil porque você precisa ter uma mudança mesmo, né? Interna, ter essa coragem mesmo de tomar essa decisão e estar realmente disposta a assumir os riscos, né? é, Porque a decisão por você, né? isso, E, exatamente. uma coisa você dá 24, 36 horas, né? E naquele esquema de UTI, ambiente fechado, estressante, onde estão sempre te cobrando, onde você está aqui sentada, digitando, evoluindo, de repente decorrência. Isso, É claro, é lógico que você vai tomar um sobressalto, por mais que você já esteja preparada para aquele ambiente ali, é algo que vai exigir de você, né, um estresse.
né? Com Então, certeza. isso a curto prazo que eu falo, 2, 3 anos, cinco Sim, anos, você vai ali tolerando, vai achando bom aquela adrenalina, porque realmente é muito gostoso trabalhar em neonatal. isso. Sensação No começo era muito prazeroso, eu amava aquele ambiente, aquela e tensão, aquela né? tensão, aquela sensação, É, pô, eu salvei uma vida, ajudei a salvar uma vida, sabe? isso é muito E a bom, coisa né? daquele paciente é algo assim que você se sente mesmo. Valorizado, né? Você. E é gratificante. Isso, É gratificante, né? Mas não é o ruim não é o plantão, é o pós-plantão, quando você está muito cansado, né? Então, e aí quando você está muito cansado, você chega em casa, você tem paciente com o marido, com o filho, né? E que você dorme porque trabalhou, vai dormir porque tem que trabalhar. Então, tudo isso é muito cansativo. isso, é, Então, se você quer a mudança, você vai passar inicialmente por um processo de transição, né? exatamente. Pode ter certeza que quando você parar e que essa parte transicional passar e que você olhar para trás e que você vê que você consegue acompanhar seu filho indo para a escola, vai levar seu filho para o médico sem estar cansado, sabe? Tipo, não saiu de plantão para levar seu filho para o médico, você dormir em sua casa, né? Que você consegue participar de uma reunião familiar, que você não Exatamente. suas escalas de festas. Então, se você vai olhar para trás e vai dizer, pô, valeu a pena aquele processo transicional, né? Porque Sim, assim, você vai conseguir se realizar em um outro ambiente da fisioterapia. Não vai deixar de trabalhar com criança. Você vai exatamente. trabalhar em um outro ambiente. E com a visão de quem já trabalhou em neonatal, com a visão do início, né? Então você Exatamente. vai olhar para aquele paciente de uma forma muito mais global e você vai conseguir até dizer assim, não, pô, ele pode estar assim porque ele pode ter ficado na UTI de tal forma e Isso. pegou um acesso central e tem um vício postural, então deixa eu ver como é que eu posso trabalhar. Então sua visão vai ser uma visão muito Amplia, é, mais ampliada, né? com certeza. Então, Tati, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter contado sua história aqui pra gente. Assim, eu sou muito grata mesmo, grata por trabalhar com você na Ó, obrigada. trabalho. Eu já até conversei com você sobre isso, né? Que trabalhar na clínica que a gente trabalha para mim foi um divisor de águas, né? Porque a visão que eu tenho lá hoje de um paciente é totalmente diferente de antes. Então, assim, muito obrigada pela parceria de sempre, obrigada por tudo. Eu agradeço também o convite, me senti lisonjeada. É, e é muito, sempre muito bom, né? Contar a nossa história profissional. Né? Quando a gente ama o que a gente faz com amor e a gente quer dar o melhor, né? Sempre. Isso, exatamente. Obrigada Espero ter ajudado. muito. Obrigada a todos que assistiram. Maravilhosas somos todas nós, Paty, Sil. Eu acho que Cássio também está aí. Grazi, muito obrigada por tudo, viu, gente? Obrigada por ter assistido. Obrigada, gente. Beijo, boa Beijo. noite. Sextou, viu? Sextou. Tchau. Tchau.